Invista em ações, moedas e criptos com o app SimpleFX. Sem depósito mínimo, com cashback em cada trade e alavancagem. Cadastre-se em segundos e comece agora. Baixe o app e aproveite. Link na descrição. Nos bastidores silenciosos da Fórmula 1, longe dos holofotes e das câmeras, algo começa a se mover. Uma possibilidade que parecia improvável, até mesmo absurda para muitos, começa a ganhar forma. A hipótese de ver Max Verstappen vestido de prata, ao lado de George Russell, defendendo as cores da Mercedes-AMG Petronas em 2026, não é mais apenas uma especulação de fãs. É uma sombra real que cresce a cada semana, alimentada por insatisfações, disputas internas e a mudança de um ciclo na Fórmula 1. O que antes era impensável agora parece perfeitamente possível. Max Verstappen como novo líder da Mercedes. Desde que o domínio da Red Bull começou, em 2021, com o título polêmico contra Lewis Hamilton, Verstappen se consolidou como o maior talento da nova geração. Dominante, implacável, rápido como poucos. Em 2022, 2023 e 2024, Max tornou-se praticamente imbatível. Mas em 2025, mesmo com a Red Bull ainda competitiva, o cenário já não é mais tão estável quanto antes. Os bastidores da equipe austríaca estão abalados por conflitos internos, tensões entre Christian Horner, Helmut Marko e os engenheiros da Red Bull Powertrains. O ambiente já não é mais o mesmo. E Verstappen, apesar de ainda vencer, não se sente mais em casa. Esse incômodo começou a se tornar público quando o nome de Max foi ligado, pela primeira vez, à Mercedes. Toto Wolff, chefe da equipe alemã, nunca escondeu sua admiração por Verstappen. E agora que Hamilton se despediu da Mercedes ao fim de 2024 para iniciar sua jornada na Ferrari, a equipe de Brackley está em transição. Em 2025, Russell assumiu a liderança, mas os resultados ainda estão aquém das expectativas. A Mercedes precisa de uma virada. E ela pode estar se preparando para dar um golpe tão audacioso quanto decisivo, trazer Verstappen para liderar o novo projeto da era de motores híbridos de 2026. A Fórmula 1 está prestes a passar por uma revolução técnica em 2026, com novas regulamentações de unidades de potência, chassi, aerodinâmica e combustível. As equipes sabem que quem largar na frente nesse novo ciclo pode ditar o ritmo dos anos seguintes. E é por isso que a Mercedes quer montar uma dupla de elite, George Russell, o herdeiro natural, e Max Verstappen, o maior talento da atualidade. Essa combinação seria capaz de colocar novamente a equipe alemã no topo, rompendo de vez com o domínio da Red Bull. Mas como isso poderia acontecer? Max Verstappen tem contrato com a Red Bull até o fim de 2028. A cláusula, no entanto, tem brechas. Uma delas prevê que, se certas figuras-chave saírem da equipe, como Helmut Marko ou Adrian Newey, Verstappen teria o direito de encerrar o vínculo. E foi exatamente isso que começou a ocorrer. A saída repentina de Newey, aliada ao desgaste entre Christian Horner e outros membros da equipe, abriu um precedente perigoso. Max começou a demonstrar incômodo. Em entrevistas, já não fala com a mesma convicção sobre o futuro. E nos bastidores, o pai Jos Verstappen já conversa com pessoas próximas à Mercedes. A relação entre Max e Horner também se deteriorou. Após anos de aliança, o escândalo interno envolvendo acusações contra o chefe da Red Bull e a forma como o time lidou com a crise, deixou feridas. Max e seu círculo mais próximo se sentiram expostos, inseguros. A confiança foi abalada. E Verstappen, que sempre priorizou um ambiente de estabilidade e lealdade, passou a considerar outras opções. Enquanto isso, Toto Wolff se movimenta com discrição. O chefe da Mercedes sabe que precisa de um líder que vá além do talento de Russell. Alguém com presença global, capaz de atrair patrocinadores, liderar o time e vencer campeonatos. Verstappen se encaixa perfeitamente nesse perfil. As conversas já começaram, ainda que informalmente. E segundo rumores, a Mercedes está disposta a investir cifras astronômicas para tirá-lo da Red Bull. O time estaria pronto para oferecer o maior salário da história da Fórmula 1. George Russell, por sua vez, não se opõe à ideia. Embora ambicioso, o britânico entende que um nome como Verstappen elevaria o patamar da equipe. A rivalidade, claro, seria intensa. Mas diferente do que ocorreu entre Hamilton e Rosberg, ou mesmo entre Hamilton e Alonso no passado, Russell parece mais disposto ao jogo coletivo. E Toto Wolff está certo de que consegue administrar os egos. Do lado da Red Bull, a possibilidade da saída de Verstappen representa um pesadelo. Perder seu piloto principal no auge, pouco antes de uma mudança radical de regulamento, seria um golpe duríssimo. A equipe austríaca teria que se reconstruir em tempo recorde.
Sérgio Pérez, companheiro de Max, não deverá renovar. E os nomes cotados para assumir o lugar de Verstappen, como Liam Lawson ou Yuki Tsunoda, ainda não têm o calibre necessário para liderar um projeto vencedor. A Red Bull sabe disso. Por isso, tenta segurar Verstappen a qualquer custo. Mas o ambiente deteriorado pode ser irreversível. Do ponto de vista político, a ida de Max para Mercedes também teria enorme impacto. Toto Wolff e a Red Bull vivem em guerra silenciosa desde 2021. Ver Verstappen com uniforme prateado seria um recado claro: a hegemonia da Red Bull chegou ao fim. Seria o fim de uma era e o começo de outra. Para Max Verstappen, a mudança também teria vantagens. Embora já tenha conquistado tudo com a Red Bull, sua carreira ganharia novo brilho ao vencer com outra equipe. Ser campeão por duas construtoras diferentes colocaria seu nome ainda mais alto na história da Fórmula 1. E com a Mercedes preparada para investir pesado no novo regulamento, a chance de repetir os feitos de Hamilton ou Schumacher é real. O projeto da Mercedes para 2026, aliás, está sendo tratado como o mais ambicioso da década. A equipe já trabalha no novo motor com foco absoluto em leveza, eficiência energética e torque. O chassi será desenvolvido em colaboração estreita com novos parceiros tecnológicos, incluindo empresas aeroespaciais. A equipe quer voltar ao topo de forma arrasadora. E Verstappen pode ser o pilar dessa reconstrução. Por outro lado, a mudança não será fácil. Max é uma figura central na Red Bull, quase uma entidade dentro da equipe. A ruptura seria traumática, tanto para ele quanto para o time. E os torcedores mais fiéis da Red Bull certamente viriam o movimento como uma traição. Mas Verstappen sempre deixou claro que sua prioridade é vencer. E se a Red Bull já não garante isso, ele buscará outro caminho. Ainda faltam meses, talvez um ano, para que qualquer anúncio oficial ocorra. Mas os sinais estão aí. Os sorrisos forçados nos boxes, os olhares atravessados, as declarações ambíguas. O tabuleiro está em movimento. E a peça central, como sempre, é Max Verstappen. Se o holandês realmente decidir trocar o azul da Red Bull pelo prata da Mercedes, a Fórmula 1 viverá uma das maiores reviravoltas de sua história. Um movimento que reescreve alianças, rivalidades e narrativas. Max ao lado de Russell. Toto Wolff contra Christian Horner, mais uma vez. Mercedes contra Red Bull, só que agora com as armas trocadas. O cenário está montado. Os bastidores fervem. E 2026 pode marcar o início de uma nova era. A era de Max Verstappen na Mercedes. A Fórmula 1 sempre foi um esporte de ciclos. Desde os dias de domínio da Ferrari com Schumacher, passando pela era dourada da Red Bull com Vettel, até os 8 anos de hegemonia absoluta da Mercedes entre 2014 e 2021. Mas nada se compara ao abalo sísmico que seria causado pela migração de Max Verstappen para Mercedes. Essa possível transferência não seria apenas uma troca de equipe. Seria uma reconfiguração estrutural de forças no grid, capaz de mudar a hierarquia da Fórmula 1 de maneira radical e definitiva. Dentro da Mercedes, os preparativos já foram iniciados. A engenharia trabalha em 2 níveis. O primeiro é o desenvolvimento técnico da unidade de potência de 2026. A FIA anunciou que os motores terão maior foco em energia elétrica, com proporção quase 50-50 entre combustão e propulsão híbrida. A Mercedes quer liderar essa transição. O novo propulsor, desenvolvido em Brixworth, tem sido tratado como segredo de Estado. As simulações apontam uma entrega de potência surpreendente, com aceleração agressiva e redução drástica de consumo. O segundo nível é o projeto de chassi e aerodinâmica. Após anos lutando contra o porpoising e com dificuldades em encontrar equilíbrio entre velocidade de reta e estabilidade em curvas, a Mercedes está apostando em uma filosofia completamente nova. O conceito do carro de 2026 será desenhado com foco absoluto em Verstappen. Sua pilotagem agressiva, preferências de entrada de curva, sensibilidade de freada e controle de tração serão incorporados desde o primeiro esboço. O time entende que, para vencer, o carro deve nascer sob medida para o piloto. E ninguém conhece melhor os detalhes do estilo de Max do que a própria Mercedes, que o estuda obsessivamente há anos. O relacionamento entre Max e Russell, caso a dupla se concretize, promete ser um dos elementos mais fascinantes da nova era. George Russell é talentoso, rápido e inteligente, mas ainda não possui os títulos ou a reputação global de Verstappen. Isso pode gerar tensão. Porém, Toto Wolff já deixou claro que não pretende repetir o erro cometido com Hamilton e Rosberg, rivalidade sem controle. A gestão da dupla será baseada em divisão clara de papéis e limites rigorosos de atuação.
Wolff acredita que Russell, por ser britânico e já estabelecido na equipe, terá influência nos bastidores, mas Max será o líder técnico incontestável. A comunicação entre os dois será crucial. E se depender da personalidade de Verstappen, o clima será direto e objetivo. O holandês não costuma participar de jogos políticos internos. Ele fala o que pensa, cobra resultados e espera reciprocidade. George, por sua vez, é mais diplomático, mas sabe que está diante de uma oportunidade única de aprender com o melhor do mundo, ou enfrentá-lo diretamente em igualdade. Para os fãs, será um espetáculo à parte. Do lado da Red Bull, a possível saída de Verstappen geraria um vácuo gigantesco. E não apenas em termos esportivos. A imagem de Max é parte essencial da identidade da equipe. Ele é o símbolo da rebeldia vencedora, o rosto das campanhas publicitárias, o motivo de milhões de torcedores ao redor do mundo. Perdê-lo significaria iniciar uma reconstrução dolorosa, com perdas de patrocinadores e até queda de moral interna. Christian Horner, já desgastado após os conflitos recentes, seria forçado a repensar toda a estrutura. Adrian Newey, o gênio da aerodinâmica, já anunciou sua saída, e Helmut Marko, o mentor de Verstappen, está afastado das decisões principais. A Red Bull estaria, pela primeira vez desde 2009, vulnerável. Os boatos indicam que a equipe poderia promover Liam Lawson ou buscar um nome de impacto como Carlos Sainz, mas nenhum deles teria o magnetismo ou a velocidade crua de Verstappen. A rivalidade entre Mercedes e Red Bull, que já era intensa, atingiria níveis inéditos. As corridas seriam acompanhadas com tensão máxima, e qualquer confronto em pista entre Max e um piloto da antiga equipe ganharia contornos de vingança. O público o adoraria. A Fórmula 1 renasceria com uma narrativa épica, o herói que abandonou o império que construiu, para erguer outro ainda maior. Essa narrativa também beneficia a própria F1 como produto. A Liberty Media sabe que a ida de Verstappen para Mercedes atrairia novos patrocinadores, elevaria os índices de audiência e reacenderia o interesse de mercados que vinham se distanciando do esporte. A chance de ver Max enfrentando Russell, Norris, Leclerc e Hamilton, agora na Ferrari, com motores novos e regulamento fresco, criaria uma das eras mais emocionantes da história moderna da categoria. A questão, então, não é apenas se Max Verstappen vai para Mercedes, mas quando e como. Os bastidores indicam que 2026 seria o momento ideal, fim de um ciclo técnico, recomeço estratégico, tempo suficiente para adaptações contratuais. Max, apesar de jovem, já se mostra maduro o suficiente para dar um passo desse tamanho. E a Mercedes, mesmo em sua fase de transição, ainda é a estrutura mais sólida da F1. A união desses dois elementos pode ser irresistível. É claro que riscos existem. A Mercedes pode errar no desenvolvimento do novo carro, como fez em 2022 e 2023. A convivência entre os pilotos pode se deteriorar. O peso da mudança pode afetar o rendimento de Max. Mas, ao mesmo tempo, Verstappen parece pronto para o desafio. E isso é o que o torna diferente. Ele não corre para manter. Corre para evoluir. Em conversas internas, Verstappen teria confidenciado a pessoas próximas que gostaria de mostrar ao mundo que pode vencer em qualquer carro. Essa frase, aparentemente simples, guarda um desejo profundo, ser lembrado não apenas como o melhor piloto da Red Bull, mas como o maior piloto de sua geração. E, para isso, ele precisa provar que seu talento transcende escuderias. A Mercedes, por sua vez, sonha com o retorno ao topo. Os anos pós-Hamilton foram de reconstrução, e a chegada de Max seria o combustível perfeito para reacender a máquina. O marketing global da marca alemã se beneficiaria enormemente. A presença de Verstappen abriria portas em mercados estratégicos, como Ásia e Oriente Médio, e consolidaria o time como novo centro da Fórmula 1 globalizada. Para a Red Bull, restaria a missão de reconstruir, talvez apostar em uma nova estrela, talvez reformular toda a sua estrutura técnica e filosófica. A dor da perda seria inevitável, mas talvez necessária. Equipes campeãs renascem das cinzas. E o fim da era Verstappen poderia dar início a um novo capítulo, com valores diferentes e apostas mais ousadas. Para os torcedores, será um período de emoções extremas. A lealdade será testada. Os fãs de Verstappen terão que se acostumar com um novo uniforme prateado. Os apaixonados pela Red Bull terão que aprender a viver sem seu maior ídolo. E a F1, como sempre, seguirá em frente, mas com uma nova energia, uma nova rivalidade, uma nova era. Em 2026, o mundo verá uma Fórmula 1 redesenhada, novos motores, novos carros, novos heróis. E, talvez, um Verstappen com sangue nos olhos,
pronto para conquistar o mundo novamente, agora vestido de Mercedes.